Já fazem 27 anos desde que uma das maiores sondas exploratórias foi lançada, Cassini-Huygens. E ela tinha uma grande missão a ser cumprida: explorar o Senhor dos Anéis do Sistema Solar, Saturno e suas fascinantes luas. A Cassini-Huygens foi lançada em 1997, porém, ela só veio chegar em Saturno em 2004, 7 anos depois do seu lançamento. Mesmo o gigante anelado estando em média a 1,4 bilhão de quilômetros da Terra, ainda assim valeu a pena esperar todo esse tempo. Porém, a Cassini não foi a primeira a chegar em Saturno. Muito antes dela, as sondas Voyagers 1 e 2 já haviam passado pelo planeta. Mas os passeios eram rápidos. Precisávamos de algo que durasse mais tempo em Saturno. E foi aí que a Cassini-Huygens entrou na história, nos revelando belas imagens de um dos mundos mais complexos e incríveis do Sistema Solar. Mas, infelizmente, a sonda Cassini teve um final trágico, quando foi jogada dentro de Saturno. Entretanto, seu sacrifício foi pelo bem da humanidade. Eu me chamo Gabriel Souza e você é sempre muito bem-vindo por aqui. E se você curte meus vídeos, considere se inscrever no canal e deixar o seu like para mais conteúdo sobre o espaço. Num esforço conjunto entre a NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Italiana, a sonda Cassini-Huygens pôde finalmente ser lançada e embarcaria numa jornada de vários anos e de milhões de quilômetros até os confins sombrios e frios do Sistema Solar, rumo ao sistema de Saturno. Porém, antes mesmo da sonda chegar em Saturno, ela precisou fazer 2 sobrevoos ao redor do planeta Vênus, no qual ela chegou em 26 de abril de 1998. Ela precisou passar por Vênus porque, ao fazer essa manobra de sobrevoo, a força da gravidade de Vênus aumentaria a velocidade da sonda, fazendo com que ela ganhasse mais velocidade e ajustasse sua trajetória com eficiência, economizando combustível e reduzindo o tempo da viagem. É como se fosse um estilingue, mas neste caso é o planeta que arremessa a pedra, e neste exemplo é a sonda Cassini. Depois que ela foi arremessada por Vênus, ela passou pela nossa Terra e a Lua em 18 de agosto de 1999 e aproveitou para tirar uma bela foto do nosso satélite, que foi a sua primeira fotografia tirada. E logo depois, ela seguiu viagem de novo. Pelo caminho até Saturno, a Cassini encontrou Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, no qual ela teve um encontro em 30 de dezembro de 2000. E é claro que ela também acabou capturando uma imagem do gigante, tirada a uma distância de 9,6 milhões de quilômetros. Neste ponto, já se passaram quase 5 anos. O tempo voa, não é mesmo? Mas Júpiter ainda não era o objetivo principal. Ela ainda precisava seguir mais alguns milhões de quilômetros. E mais uma vez, com o auxílio da gravidade de Júpiter, a Cassini foi arremessada para longe. E agora, o seu objetivo estava cada vez mais perto. Saturno é a próxima parada. Depois de 7 anos viajando pelo espaço, a sonda finalmente chegou ao seu destino, o 6º planeta do Sistema Solar. Sendo 9 vezes mais largo e 95 vezes mais massivo que a Terra, Saturno é um gigante gasoso feito principalmente de hidrogênio e hélio, que reside longe da nossa área cósmica favorável à vida.
A atmosfera turbulenta e cheia de tempestades de Saturno, os ventos violentos de 1.700 km por hora, a infinidade de luas e os anéis brilhantes impressionaram os astrônomos durante séculos. A propósito, a espaçonave Cassini-Huygens é dividida em duas partes. Uma delas é a própria sonda Cassini, que foi fornecida pela NASA. Já o outro componente é uma pequena sonda chamada Huygens, que foi fornecida pelas agências europeias. Ao chegar em Saturno, a Cassini executou uma manobra crítica chamada Saturn Orbit Insertion, ou na sigla SOI. O SOI envolveu acionar o motor principal da sonda por cerca de 96 minutos para desacelerar e entrar em órbita ao redor do planeta. Esta manobra crucial foi bem sucedida, e a Cassini iniciou a exploração de Saturno e suas luas. O objetivo principal da Cassini era estudar a atmosfera de Saturno, os seus anéis e as suas luas. Ela foi equipada com um conjunto de instrumentos científicos, incluindo câmeras, espectrômetros e outros detectores para capturar dados e o máximo de imagens possíveis do planeta e seus arredores. Mas havia uma coisa que precisava ser feita antes das fotos, que seria enviar a pequena sonda Huygens para a superfície de Titã, a maior lua de Saturno. Alguns meses após a sua chegada, em dezembro de 2004, a Huygens se desconectou com sucesso da Cassini, rumo à sua única missão desta viagem, pousar em Titã, que demoraria 3 semanas para chegar na Lua. Este vídeo que você está vendo é uma série de dados que foram coletados pela Huygens na descida pela atmosfera de Titã até a superfície. Essa descida demorou 2 horas e 45 minutos. À medida em que a Huygens descia cada vez mais pela atmosfera espessa de nitrogênio e metano de Titã, a 59 quilômetros acima da superfície, uma paisagem fascinante e alienígena aparece. A sonda parece ter pousado dentro de um rio seco, que aliás não era feito de água, mas sim de metano e etano líquidos. Algumas rochas também podem ser vistas. Bem, a Huygens operou por cerca de 90 minutos, transmitindo dados valiosos para a espaçonave Cassini durante esse período. No entanto, ela não foi projetada para operações de longa duração, e sua missão foi oficialmente concluída após a transmissão inicial de dados. E agora, ela não está mais funcionando. Para obter imagens de Saturno e seus anéis, a Cassini utilizou suas câmeras a bordo. A sonda tinha várias câmeras, incluindo o Imaging Science Subsystem, ou ISS, e o Visible and Infrared Mapping Spectrometer, ou VIMS. A ISS foi o principal instrumento de imagem, capaz de capturar imagens de alta resolução nos comprimentos de onda visível, ultravioleta e infravermelho. Já o VIMS forneceu dados principalmente no infravermelho. Começamos com esta bela imagem, que foi tirada pela câmera ISS a uma distância de 1,6 milhão de quilômetros de Saturno. O contraste e as cores desta imagem foram aprimoradas, justamente para que conseguíssemos visualizar perfeitamente os mais pequenos detalhes do planeta, como por exemplo, as diferentes cores de algumas partes da atmosfera, a estrutura de seus anéis brilhantes e esse pequeno pontinho no canto superior esquerdo, que nada mais é do que uma de suas várias luas, Encélado.
que inclusive também foi capturada. Esta imagem, obtida em 25 de dezembro de 2009, mostra a pequena Encélado e pelo menos 4 plumas de água e gelo sendo expelidas de seu polo sul. A luz do Sol, que é refletida em Saturno, ilumina a superfície da Lua, enquanto o próprio Sol ilumina as plumas. Acredita-se que essas plumas de água e gelo são expelidas por algumas fraturas na superfície, que permitem que esses compostos gelados sejam jogados para fora. E isso é um sinal de que o oceano que se encontra abaixo da superfície desta lua gelada pode ser capaz de acolher vida. Mas a primeira imagem de uma lua de Saturno tirada pela Cassini foi de Fiber, tirada no dia 13 de junho de 2004. A incrível passagem da sonda por Fiber permitiu capturar uma série de imagens de alta resolução dessa misteriosa lua, que mais tarde, todas as imagens tiradas foram reunidas para formar esse mosaico único. Mas ainda não era o suficiente. Precisávamos de mais imagens e dados sobre Saturno. E a Cassini estava preparada para isso. No final de 2010, a Cassini presenciou um evento raro na atmosfera turbulenta de Saturno. Uma tempestade colossal que estava agitando a sua atmosfera. Tempestades como essa acontecem em todos os gigantes gasosos e são chamadas de grandes manchas brancas, e acontecem uma vez a cada 30 anos na Terra. E após 9 anos desde que chegou em Saturno, em 19 de julho de 2013, a imagem mais famosa e especial do planeta foi tirada. Ela não apenas nos mostra o lado escuro do planeta, mas também um pequeno pontinho azul perto do centro da imagem. Não é uma lua de Saturno, e sim o nosso próprio planeta, a Terra, vista a 1,4 bilhão de quilômetros de distância. E nos lembrando novamente que somos apenas um grão de poeira no universo, ou até menor, talvez um átomo. Entretanto, após 13 anos explorando Saturno, infelizmente, a grande Cassini tinha um destino terrível à sua espera. Em 2017, a sonda já havia nos enviado mais de 450 mil imagens, descobriu 6 novas luas, recolheu mais de 635 gigabytes de dados científicos e completou 294 voltas em torno de Saturno. E claro, já havia viajado 4,9 bilhões de quilômetros pelo espaço. Porém, em março de 2017, a sonda já não tinha mais energia. O propulsor, que era responsável por fazer a sonda se movimentar, estava quase esgotado. Não havia mais o que fazer. Não tinha como trazer a sonda Cassini de volta para a Terra. Então, a única opção que restou foi sacrificá-la depois de sua longa jornada por Saturno. E a melhor escolha seria jogá-la dentro do planeta, algo que ficou conhecido como Grand Finale. Mas antes de cair em Saturno, a Cassini deu uma última volta em torno de Titã, justamente para conseguir um aumento de velocidade e fosse jogada em direção aos anéis de Saturno, e por fim, cair dentro dele. E antes da Cassini mergulhar nas profundezas de Saturno, ela conseguiu outras imagens, como esta, que nos mostra um pequeno pontinho entre os anéis do planeta. Este pequeno ponto é a nossa Terra. E seria a última visão que a Cassini teria de sua casa. E esta foi a última imagem obtida pela sonda antes de mergulhar na atmosfera de Saturno.
Ela capturou esta imagem em 14 de setembro de 2017, nos mostrando o local onde ela entraria na atmosfera do planeta horas depois. Em seu ato final, em 15 de setembro de 2017, a Cassini mergulhou na atmosfera de Saturno, em uma descida violenta devido à forte gravidade do planeta, onde se queimou e se desintegrou completamente, encerrando por fim a sua longa jornada de vida. Mas por que não jogaram a Cassini na superfície de alguma lua de Saturno ao invés dentro dele? Bem, ao terminar a missão desta forma, os cientistas garantiram que a Cassini não contaminaria acidentalmente nenhuma das luas potencialmente habitáveis de Saturno, como Encélado ou Titã, que podem abrigar vidas microbianas ou aquáticas. A decisão de encerrar a missão desta forma permitiu a Cassini continuar a recolher e transmitir dados valiosos até o fim. Atualmente, não existem partes intactas restantes da Cassini, tendo completado a sua missão extraordinária e tornando-se parte do planeta que estudou durante tanto tempo. Aquele planeta, aquelas luas, aqueles anéis, tudo que a Cassini viu, experimentou e enviou de volta para nós, humanos na Terra, foi digno de admiração. Nunca tínhamos visto algo assim, e pode levar décadas até que voltemos a ver de novo.